A paz do Senhor a todos. Eu ia colocar essa mensagem alguns dias atrás, mas não foi possível. Tive muitos problemas, não consegui colocar, mas estamos aqui. Vou deixar uma mensagem para nossa meditação no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batiza, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam neles. E outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta. O que eu quero deixar para nossa meditação é que o mundo tem que ouvir a seu respeito. E o que eles têm ouvido a seu e a meu respeito? Nós vemos aí a fama que a igreja cristã, a igreja evangélica no Brasil ou no mundo aí afora tem. A fama é de que os pastores querem dízimo, querem oferta, e muitas das vezes a gente quer culpar o mundo, mas a responsabilidade disso é nossa, porque o mundo está aí para ouvir a nosso respeito, e o que tem chegado no ouvido de quem não tem Cristo são isso daí que a gente ouve eles mesmos falar, e aí queremos culpá-los e tirar de nós a responsabilidade do erro. Eu estive meditando em relação a algumas coisas e na minha mente começou a vir essas mesmas coisas. Pastor que faz isso, pastor que erra nisso. Eu comecei a entender, o Espírito Santo trouxe na minha mente que o negócio não é falar desses pastores que erram. A questão é, se eles erraram, eu estou ouvindo isso e vou procurar não fazer igual. Mas é mais fácil eu chegar e criticar e falar. O mundo tem que ouvir. E qual o testemunho que você tem permitido que o mundo venha a ouvir a seu respeito? Hoje nós, nesse século ao qual nós vivemos, nós temos que dar o nosso testemunho. Eu costumo dizer que o nosso testemunho tem que ser para Deus, porque aos homens, à sociedade, a gente pode enganar, mas Deus a gente não engana. Então o que acontece? Herodes ouviu falar de João Batista e as pessoas têm que ouvir a seu respeito também. João Batista, após o falecimento de seus pais, ele deixa o seu lar e ele vai para o deserto da Judéia se alimentar de mel silvestre, de gafanhoto. Isso fala de deixar de lado o conforto. Muita gente está querendo fazer a obra, mas quer um carro novo para poder fazer a obra, está querendo ficar na igreja confortável. Irmãos, é pecado ter uma igreja abençoada, um ar-condicionado para acomodar bem, um calor intenso nos tempos de hoje? Não. Mas vamos ver então como estão as ovelhas. Qual a necessidade da ovelha? Vamos colocar o ar-condicionado? Vamos. Mas junto com essa dívida, vamos incluir a cesta básica de uma ovelha que está necessitada? Vamos incluir a ajuda para levar uma ovelha para um hospital que necessita, comprar um medicamento? Só que hoje em dia o foco é visualizar o conforto, grandes instrumentos, e muitas das vezes as ovelhas estão em casa passando necessidade, passando fome, estão acamadas, estão enfermas. Existem ovelhas que estão passando necessidade de receber uma oração por uma necessidade de cura. E a própria Bíblia fala que tudo que Jesus fez nós podemos fazer. E muitas das vezes você chama um pastor, um presbítero, um diácono, eles oram por você e nenhuma dor de cabeça vai embora. Então o que acontece? Comecei a meditar nisso, e aí eu, como pecador, comecei a pensar, esses pastores de hoje em dia, nenhuma dor de cabeça é capaz de expulsar. Tá, mas e eu? Será que eu expulsaria uma dor de cabeça? É muito fácil a gente criticar. E o Espírito Santo começou a me cobrar para que eu venha me colocar em uma posição a qual eu possa fazer diferença. É isso que nós temos que fazer. É comum que as pessoas cheguem no púlpito, prega, cobra das ovelhas, cobra disso, cobra daquilo outro, e a mensagem foi para o povo. E quando a mensagem é para nós mesmos, eu comecei a me sentir incomodado, eu comecei a meditar. O nosso testemunho ele tem que ser diferente. Nós somos luzes, e onde há luz não pode haver trevas. Nós temos que entender que o nosso testemunho tem que ser de um cristão digno. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso aqui me fez entender que nós podemos nos analisar através desse versículo, pela loucura da pregação. Se a sua vida como um cristão é muito comum, é muito normal, tem alguma coisa errada, porque o que é de Deus, ela vem contra tudo que é do mundo. Então, quando nós como cristão, vivendo uma vida comum, a qual não é loucura para o mundo, tem alguma coisa de errado. É necessário que nós venhamos fazer a diferença. E quando nós, como cristãos, fazemos a diferença, algum conflito vai haver na sua vida. Quando a gente começa a ir contra a atualidade do mundo, algo vai acontecer de diferente na tua vida. Nós somos chamados para ser luz. E a luz, quando acende na escuridão, ela brilha. Não tem como as trevas ficar perto da onde tem luz. Vamos ver aqui Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso tem acontecido no meio da igreja, o amor tem se esfriado, mas nós como cristãos temos que praticar isso de maneira mais intensa. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, vem falar do amor. Não adianta ter o dom, não adianta eu curar, não adianta eu ressuscitar o morto, se eu não praticar o amor. De nada vai me adiantar eu saber tocar um instrumento, eu pregar bem. Nós temos que praticar o amor. E um dos sinais da prática do amor é o perdão, é você perdoar. É você olhar para aquele que a sociedade não dá esperança e você ir lá levar esperança para ele. Muitas vezes as pessoas discriminam um drogado, um viciado, uma prostituta, mas é eles que estão necessitados, é eles que necessitam do amor de Deus. O amor de Deus é fazer diferença, o amor de Deus é suportar a fraqueza daquele que é o viciado e que hoje não se encontra com forças para praticar tal coisa. Nós temos que mostrar o testemunho de Cristo em nós, porque Cristo é luz, e quando há luz em nós, nós começamos a brilhar, e quando chegamos perto de quem está em trevas, esse vai passar a estar em luz, porque onde há luz não pode haver treva. Temos que fazer a diferença. O nosso testemunho tem que confundir o mundo, assim como Herodes ficou confundido. Era Jesus que estava pregando, e ele estava, será que é João Batista que ressuscitou? Será que é o profeta Elias? O mundo tem que ser confundido pela sua história de vida. Mas como assim? Numa situação a qual você não vai se corromper, numa situação a qual você não vai se entregar ao pecado. Numa determinada vez eu ouvi um rapaz falar assim para mim, um cristão, falou assim para mim: não, você vai arrumar um emprego? Fala que você tem filho e tudo mais, fala isso, fala aquilo outro, fala uma mentirinha santa que não tem problema. Aonde existe isso? Mentira santa. A mentira é do diabo, porque ele é o pai da mentira e ponto final. Não tem isso. A igreja tem mundanizado o seu interior. Isso não é certo. Nós temos que ser luz, temos que banir da nossa vida o pecado, assim como João Batista deixou tudo que ele poderia ter como conforto para a obra. Isso é o que temos que fazer, deixar o nosso conforto, deixar o que agrada a nossa carne como prazer para envolver na obra, buscar de Deus, evangelizar, ganhar vidas, manifestar os sinais que Deus falou que nós poderíamos fazer também. Nós temos que nos envolver com a obra. Vamos dar uma olhada agora no livro de Gálatas. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Não para por aqui, existem mais coisas semelhantes a essa. E o que mais se vê dentro da igreja? Inimizade, contenda,
ira, um irmão chateado com o outro, tudo isso é obra da carne. Enquanto houver isso no seu meio, enquanto você estiver envolvido em tais situações, nós estamos ainda em um nível muito carnal, no nível da alma. A alma fala dos prazeres da carne, mas nós temos que mudar de nível, mudar da alma para o espírito. O espírito é onde não habita o pecado, é onde é o que vem de Deus para a nossa vida e alimenta a nossa alma, para que nós possamos andar em espírito. É interessante que Jesus, ele acordava em espírito, ele andava em espírito, ele dormia em espírito. O homem, muitas das vezes, no seu fim do dia, ele pode até dormir. Aí quando ele acorda descansado, ele acorda em espírito. E aí começa a andar, e aí já entra na alma. E aí quando chega à noite, ele já está no pecado. Mas não deve ser assim. Nós temos que estar sempre em espírito. Nós temos que estar buscando da presença de Deus. Vamos ver aqui no versículo 22. Mas os frutos do Espírito é caridade. Em algumas traduções vem dizendo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Temos que praticar isso, o amor de Deus. Temos que estar repletos de luz para que possamos fazer a diferença. Então, nós temos que ficar atento ao que as pessoas têm ouvido a nosso respeito. Nós temos que ser o espelho. Tem um ditado muito mentiroso que fala: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é um ditado mundano, que muitas das vezes até os próprios cristãos têm usado isso. Você tem que fazer o que eu faço, sim, mas eu tenho que estar numa posição de ser um espelho para a sua vida. Nós temos que nos colocar. Essa história aí de que pastor fica no púlpito e a ovelha chega e ouve a palavra, isso é até aceitável, mas o pastor não deve simplesmente ficar lá no púlpito. Fique atento ao pastor a qual você tem servido, vê se ele tem te dado atendimento, tem te prestado um socorro espiritual, tem ido no seu lar, tem orado, tem te ajudado em oração, em busca, porque tem muitas pessoas que têm colocado na sua mente uma visão distorcida do que é ser pastor. Tem gente que pensa que estudou a teologia e já é pastor. Quero deixar para você o seguinte que eu quero dizer para você: teologia não forma pastores. A teologia, ela vai formar um teólogo, ela vai te dar conhecimento. Pastor é algo que vem do alto. Nem todo mundo que se forma em teologia tem um ministério para ser pastor. E muitas vezes as pessoas querem sair pastoreando por interesse ou por posição, mas eu quero dizer a você o seguinte: o pastor, em primeiro lugar, é ele que vai sair à frente para visitar, para evangelizar, ele que vai sair à frente para jejuar e te ensinar como se jejuar, ele que vai estar à frente pagando o preço e te ensinar como se paga o preço também. Esse negócio de pastor que senta no púlpito e que estuda uma mensagem, isso daí é mole, irmãos. A mensagem que um pastor traz para a sua vida tem que trazer vida, tem que tocar no seu espírito, porque sentar lá em cima e trazer uma mensagem, qualquer um político faz isso, qualquer um político, tem pessoas que estão lá que estudam psicologia humana e convence as pessoas. Tem tantas situações aí que a gente ouve falar sobre a teoria da prosperidade, pessoas vão e levam tudo que tem mesmo, ofertam carros, relógio. Isso não está na Bíblia, mas é permitido? Se Deus tocou no teu coração, você pode fazer isso, mas isso não está na Bíblia. Eu pedi o seu carro, pedi o seu salário inteiro, isso é algo que parte de você. E tem muita gente que está desfocado do que é a Bíblia. A Bíblia nos dá o exemplo da viúva, que deu 2 ofertas e ofertou muito mais do que se fosse um carro importado. Então você tem que ficar atento ao pastor que você serve. O seu pastor, ele tem que estar à frente, eles têm que estar jejuando, eles têm que estar te dando exemplo, eles têm que estar no meio da rua. Temos que ter o nosso templo, sim, mas também temos que sair pela rua, ir pelos lares, visitar, atender nos lares, atender família. Chega de ficar sentado dentro da igreja, sentado no banco, porque o evangelho de Cristo não é isso. Jesus, ele tinha um templo ao qual ele ministrava, mas se você ver a maioria dos milagres que ele fez, foi nas ruas, foi indo nos lares, foi indo na casa de Zaqueu, foi indo lá onde Lázaro estava morto e enterrado. A obra, o foco da obra não é ficar dentro da igreja.
Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas tem gente que está dando mais ênfase ao templo feito por mãos de homem do que a este templo, que é eu e você, é o nosso coração, a nossa mente. Nós não somos santos. Nós nascemos debaixo do pecado, mas nós já fomos santificados. É possível sim viver uma vida de santidade, e quando vivemos isso, nós alcançamos sim os nossos objetivos. Mas eu quero deixar claro para você, Deus ele veio para nos dar a salvação. Tudo que é a condição humana, porta de emprego, saúde, benefício profissional, você pode conseguir. Mas sem Jesus, uma pessoa sem Jesus também consegue, se ele for esforçado. Se você estudar, você vai alcançar. Mas muitas das vezes existem interferências espirituais nesse meio. É onde Deus entra. Mas Jesus, ele veio para nos dar a liberdade aos cativos. Ele veio trazer salvação. O que ele veio fazer já está feito. Jesus abrindo a porta de emprego ou não, ele é Jesus. Deus ele te dando comida ou não, ele é Deus. Ele pode sim trazer o maná, mas ele pode não trazer. Mas eu quero deixar para você o seguinte: o melhor lugar para você passar vergonha, para você ser humilhado, para você não se corromper com um gato no seu relógio, um gato na sua água, ou pagar uma propina a um policial porque o seu carro está errado, o melhor lugar para você ser envergonhado é aqui nesse mundo, porque naquele grande dia você não vai ter uma segunda chance. Naquele grande dia você não vai poder se endireitar, porque a hora de andar direito é agora, para que naquele grande dia você alcance a sua coroa. Então eu quero deixar para você, se esforça, porque é possível. Você pode conseguir sim vencer o pecado, não se corromper com as coisas vãs deste século. Temos que ser separados, temos que ser diferentes. E pastores, o seu lugar não é sentado no púlpito. Se você esqueceu o que é ser um pastor, leia a Bíblia, foque a história de Jesus. Foque a história de Jesus. Se tem algo que está fechando a sua visão, então você peça para que Deus abra, porque ser pastor não é estudar teologia, e ser pastor não é sentar no banco. Tem muita gente que tem teologia, mas não é pastor, não é nada. Eu conheço pessoas que não é evangélico, mas tem teologia, só por conhecimento. Imagina um rapaz desse, não tem conhecimento, não tem vida com Deus, não tem experiência espiritual com Deus, aí tá lá. Aí o diabo pega esse rapaz aí, por falta de conhecimento com a verdade, só conheceu a teologia, mas não conheceu o Deus da palavra. A palavra que gera vida, a vida da palavra ele não tem dentro dele. Ele só estudou como um conhecimento secular, um conhecimento humano, porque ele gosta de estudar. Aí fica lá, vai ficar almas, vidas, que vai ficar lá com situações em dificuldade, em lutas, por falta de experiência espiritual em Deus, para saber lidar com essas vidas. Nós temos que estudar sim, temos que estudar. É bíblico você crescer na graça e também conhecimento, mas você tem que buscar de Deus qual é o seu ministério. Não adianta você querer ser pastor, apóstolo, bispo. Tem muita gente aí que agora quer ser bispo, apóstolo, profeta. Mas às vezes o seu ministério é para ficar na porta e dar um abraço em quem chega com o coração contrito. Às vezes o seu ministério vai ser você dar aula. Tem gente que acha aí que ser mestre não é até discriminado. Não, bota o irmãozinho para dar aula aí. Jesus era pastor, apóstolo, mestre, profeta e evangelista, os 5 ministérios. E às vezes você vai dar aula na escola dominical. Isso aqui eu falo de qualquer jeito mesmo, que é fácil. Isso é um ministério. O pastor ele tem que estar atento para enxergar nas ovelhas o ministério que está sobre ela. Mas tem pastor que não quer pagar o preço, então não está reconhecendo a voz de Deus. Tem espíritos imundos que está aí afligindo família, filho de pais e filhas nas drogas, nas prostituição, e o pai ou a mãe está lá na igreja orando e o pastor não está nem aí, porque não tem visão espiritual, porque muitas das vezes só estudou a teologia, mas não busca conhecer a voz de Deus. Então que você possa ficar atento. Você pode alcançar algo de Deus sim para a sua vida. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Quando nós começamos a buscar de Deus, quando você começa a se envolver com a obra de Deus, vou te mostrar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. É você que está envolvido com Cristo, você está envolvido nas coisas espirituais. Aí sabe o que acontece? Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. É isso que tem acontecido. Quando você se envolve com Deus, você começa a buscar algo de Deus para a sua vida, o inimigo ele vai se levantar para tentar roubar a sua bênção. E aí o que vai acontecer? É preciso de um pastor que tenha visão, que saiba a sua necessidade, que está vendo por revelação como se encontra o seu coração. E aí Deus vai usar esse pastor para te dar uma palavra, para te ajudar em campanha de oração. Talvez você tenha um marido que é cachaceiro, ou uma mulher que é cachaceira, filhos que é envolvido em drogas, em tráfico, ou seja, de qualquer outro tipo de coisa. Talvez uma situação de enfermidade, uma porta de desemprego que está te afligindo. Deus ele pode te abençoar, mas quando você começar a buscar isso, fazendo a diferença, o inimigo vai se levantar para tentar te impedir, para tentar bloquear a tua mente de que o certo é fazer isso, não vou buscar mais não. Em função do inimigo é tentar fazer isso, te travar, te impedir. E se você não tiver um pastor que te enxergue com olhos espirituais, você vai sucumbir, meu amigo. Então você tem que estar atento. Olha como se encontra a sua vida hoje, as suas lutas, e olha como tem sido o atendimento que o seu pastor tem te dado. Fique atento, busca de Deus, irmãos, porque o evangelho de Cristo hoje não é o evangelho de Cristo dessa época. Então que você fique atento, cuidado com coisas que você vai ouvir para enriquecer a igreja, digamos assim. Enriquecer a igreja, e você que está precisando de enriquecimento espiritual não está recebendo nada, não está recebendo uma palavra que alimente o seu espírito. Cuidado, porque a Bíblia fala que o joio e o trigo crescem junto, e só naquele grande dia que eles vão ser separados. Então o joio faz as mesmas coisas que o trigo. Fique atento, estuda a palavra. Errais por não conhecer as escrituras, está escrito aqui. Então quando você começa a conhecer o que está aqui, você vai poder analisar se o pastor ao qual você tem feito parte junto com ele, se realmente ele está dentro da Bíblia, se realmente ele está sendo um pastor, ou ele está sendo só lobo que vem para roubar.